Quando a família May adotou um cãozinho terrier de um abrigo, eles não tinham ideia dos dias tristes que viriam. A família lhe deu o nome de Duffy e logo se apaixonaram por ele. Ele era um cãozinho muito comportado. Todos o adoravam. Brincalhão e engraçado, Duffy logo se tornou parte da família, como um irmão para Benjamin e as outras crianças da casa. Crescendo com as crianças, o cachorrinho deu a elas horas de amor e brincadeiras. Em troca, Duffy recebeu a melhor vida possível. Mas infelizmente, o destino reservava dias tristes para Duffy. Ainda novinho, ele já começou a apresentar problemas de saúde. A família precisou levar várias vezes ao veterinário para tratar esses problemas. Aparentemente, era uma doença hepática em estágio inicial. Para essa doença, o veterinário prescreveu alguns medicamentos. A família, claro, cuidou dele, e apesar de ser muito difícil para Duffy, ele nunca desistia. Parecia que ele estava adivinhando os dias tristes que viriam. Ele tentava viver sua vida ao máximo. Aproveitava cada momento das aventuras com seu amigo Benjamin. A família levou Duffy para passear, para viajar, e fizeram de tudo que uma família pode fazer com um amigo de quatro patas. Duffy teve realmente uma ótima vida. Então, quando completou 8 anos, começou a apresentar sinais que deixou a família preocupada. Ele não era mais tão agitado como antes. Começou a ter pequenos acidentes urinários em casa. Isso era preocupante, pois Duffy era completamente domesticado. Por isso, ele se sentia desconfortável quando fazia xixi pela casa. Fazia porque não conseguia evitar. Bebia mais água do que antes e não parecia ser o mesmo Duffy. O cachorro comia mais do que o normal e ainda estava perdendo peso. A família, preocupada, o levou novamente ao veterinário. O veterinário tinha ideias assustadoras quanto ao que poderia estar acontecendo com o querido Duffy. O cachorro poderia estar sofrendo de diabetes canina. É quando um cachorrinho não tem insulina suficiente no corpo. Então, o organismo do cachorro não digere os nutrientes adequadamente. Logo, por mais que o cão comesse bem, os alimentos não forneceriam energia suficiente para o corpo do pequeno Duffy. Toda a energia fornecida pelos alimentos era suficiente apenas para que Duffy continuasse vivo, e algumas funções, como cicatrizar feridas, ficaram comprometidas no organismo do cachorro. Saber que o cãozinho poderia ter essa doença foi um baque para a família May. Eles precisavam fazer os testes para ter certeza, e os testes mostraram o que a família temia. Duffy tinha diabetes canina. A família agiu rápido. Com a orientação de um veterinário, eles começaram a dar os medicamentos para o tratamento da doença de Duffy. Ele teria que tomar 2 injeções de insulina todos os dias pelo resto de sua vida. Muitas vezes, esse medicamento era combinado com outros para que Duffy ficasse o mínimo saudável. Mas o diabetes é uma doença traiçoeira e muito difícil de prever. As complicações da doença e os efeitos colaterais do remédio começaram a fazer um efeito estranho em Duffy. Ele já não reconhecia mais os membros da família, mesmo que estivessem bem na sua frente. Eles tinham que falar para que Duffy reconhecesse as suas vozes. Ele derrubava as coisas e parecia agora muito desajeitado. A casa onde Duffy morava desde que foi resgatado agora parecia um lugar estranho. Ele andava desorientado pela casa. Então o cachorro foi novamente levado ao veterinário. E outro diagnóstico terrível veio assolar a família. Duffy ficaria cego. Foi um choque para todos. Ele tinha 8 anos. Embora essa idade seja avançada para algumas raças, o terrier irlandês pode viver de 12 a 15 anos. Ele passaria o resto de sua vida na escuridão? Foi de cortar o coração assistir. Um cachorro sortudo que saiu de um abrigo e foi parar em um lar feliz, agora perdeu a visão. Junto com isso, perdeu também o entusiasmo de viver. Deve ter sido um dia terrível para Duffy, quando tudo de repente ficou escuro. É diferente quando os cães já nascem cegos. Eles tendem a ir se adaptando já desde o nascimento. Agora, um cachorro que antes enxergava ficar cego
É uma dor que a gente não consegue imaginar. A prioridade da família era controlar o diabetes, pois isso oferecia um sério risco à vida de Duffy. Quando finalmente conseguiram fazer o controle, receberam a notícia do veterinário que seria uma pequena luz no fim do túnel. Uma cirurgia experimental poderia devolver a visão de Duffy. Era uma operação muito cara, o equivalente a R$30 mil, um valor exorbitante para a maioria das pessoas. Muitos diziam que a família era louca por estar querendo pagar um valor tão alto por um cachorro. Mas para a família May, Duffy não era apenas um cachorro. Ele era um membro da família. Como poderiam deixar Duffy sofrendo, sabendo que havia algo que poderia ajudá-los? Mas muita gente, claro, não pensa assim. E você, concorda que um cachorro deve ser tratado como um membro da família, como uma pessoa, ou deve ser tratado como uma coisa, um objeto? Deixa aí nos comentários. A família fez de tudo, vendeu alguns itens pessoais, vendeu carro e finalmente conseguiu levantar a quantia. Então chegou o grande dia para a cirurgia de Duffy. Era uma operação simples, não ofereceria nenhum tipo de risco para a maioria dos cachorros. Mas para Duffy era diferente. Seu diabetes poderia oferecer vários tipos de complicações. Um cachorro com doença hepática pode ter problemas quando estiver sob anestesia. A família estava preocupada, mas sabiam que precisavam fazer. Era a única chance que Duffy tinha. A equipe médica fantástica dava uma certa segurança à família. Mas qual seria o resultado? A ansiedade e o medo tomou conta da família quando levaram Duffy ao veterinário aquele dia. Eles deixaram os celulares colados no corpo para garantir que não perderiam uma ligação do médico. Será que ele aguentaria a cirurgia? Quando o telefone tocou, eles tiveram até medo de atender, mas criaram coragem e atenderam. Então a boa notícia veio. Duffy estava incrivelmente bem. Ele poderia até ir para casa. A família já podia ir buscá-lo. Chegando na clínica, a família foi direcionada a uma sala onde esperaria o cachorrinho. Como Benjamin, o melhor amigo de Duffy, não pôde ir, a família resolveu gravar um vídeo para ele. No vídeo, Duffy aparece com um funil na cabeça. Ele aparentemente está um pouco nervoso. Mas quando ele consegue enxergar sua família, tudo muda. O cachorro que ficou cego e não pôde ver sua família por meses, agora tinha sua visão de volta. Ele saiu da escuridão e podia ver novamente os rostos que tanto amava. Ele corria de um membro da família para outro, sem parar. O corpo tremia e a emoção tomou conta de todos. A família então enviou o vídeo para Benjamin e depois postou nas redes sociais. O vídeo foi compartilhado milhões de vezes. Um momento emocionante registrado para sempre. E você, gosta de animais? Se sim, deixa o like no vídeo. E deixa aí nos comentários qual animal de estimação você tem. Espero que esse vídeo tenha te tocado de alguma forma. E algum desses vídeos que está aparecendo na sua tela, com certeza também irá te tocar. Obrigado de verdade por assistir.